Alô, galera goiana, alô, galera vilanovense, alô, galera da Chapecoense, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Chapecoense e Vila, atuando pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, empataram na tarde deste domingo 1-1 na cidade de Chapecó. E neste vídeo eu vou fazer para vocês uma análise do que foi este confronto lá no interior de Santa Catarina. Logo depois da vinheta de abertura, eu já venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade. Comunidade esse canal este dedicado ao futebol goiano. Estamos rumo aos 7.000 inscritos. Sem dúvida uma marca expressiva para o canal. Nosso canal que está caminhando para completar 5 anos no ar aqui no YouTube. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. No WhatsApp 99402 7562. Vila Nova 1, Chapecoense 1, né? O Vila deixou a vitória escapar já nos acréscimos do segundo tempo, 48 minutos. Mas vamos falar disso também, evidentemente. Antes, quero mostrar para vocês aqui como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após esse jogo. Lembrando que essa rodada, a oitava rodada, só será concluída na próxima terça-feira. Mas vamos ver aí a parte aqui que nos interessa do Vila Nova, né? O Vila está na nona colocação com 11 pontos, a Chapecoense em 11º com 10. Com a vitória, o Vila estava indo para sexto lugar, né? Estava chegando a 13 pontos e assumindo a sexta colocação. O Vila está aí a 4 pontos do G4 neste momento e essa pontuação pode aumentar, pois o Vitória e o Santos ainda jogam nesta rodada. O G4 com Goiás, Avaí, Santos e América Mineiro. É uma Série B bastante disputada, como é natural desta competição, né? Especialmente nestas primeiras rodadas. Vamos aos dados, vamos trazer os números do jogo. Chapecoense 1, Vila 1. Posse de bola 58% a 42% para a Chapecoense. Finalizações, um jogo com muitas finalizações. 20 da Chapecoense, 4 corretas, 12 do Vila, 4 corretas. Precisão nos passes, 84 a 83. Cruzamentos, 29 da Chape, 11 certos, 19 do Vila, 3 corretos. Os lançamentos, 37 da Chapecoense, com 16 bons, 23 do Vila, com 8 corretos. Os desarmes, a Chapecoense desarmou o Vila como raríssimas vezes eu vi uma equipe desarmar a outra. 22 desarmes da da Chapecoense no jogo, um número imenso. O Vila desarmou apenas 8 vezes e os escanteios 5-1 para a equipe catarinense. Esses aí os números do jogo. Agora vamos conferir a equipe que o técnico Luizinho Lopes utilizou durante essa partida lá na cidade de Chapecó. Aqui está. Esse foi o time do Vila que ele utilizou no jogo. Denis no gol, Elias na direita, Quinteiro, James e Juan, que saiu para a entrada do Eric na lateral esquerda. O Cristiano, Giovani, que deu lugar a João Vitor, e o Igor Henrique, que saiu para a entrada do João Lucas. Lá na frente o Juan Christian foi substituído pelo Henrique Almeida, o Todinho e o Alisson. Essa foi a formação do Vila neste confronto. Vamos agora verificar o mapa de calor. A Chapecoense teve mais posse de bola e ela usava demais os corredores. E algo que me chamou a atenção na Chapecoense, e aparece isso muito nítido nesse mapa, é que a Chapecoense, desde o início da jogada, ela já usava os corredores. É muito comum você ver os times ter uma posse de bola um pouco mais centralizada na
na intermediária defensiva e quando entra no campo ofensivo busca os lados de campo. É um desenho de mapa de calor muito comum no futebol brasileiro. Mas a Chapecoense tinha essa característica, especialmente pelo lado esquerdo. É um time que sai demais usando o lado esquerdo e aí lá na frente, aí sim, às vezes ela conduzia a jogada para a esquerda, outro momento para a direita, mas uma característica interessante nesse time do Humberto Loser, que hoje foi comandado pelo Ricardo, né? Mas é um mapa incomum nesse ponto. E explorando muitos lados de campo. Pode observar que na intermediária ofensiva, até a entrada da área do Vila, praticamente não tem posse de bola da Chapecoense. Então era um time que jogava apenas pelos lados. E hoje vale a pena você explorar os lados do Vila. Quero falar sobre isso. E o Luizinho comentou sobre isso no pós-jogo. Daqui a pouco, na análise tática do jogo, eu vou falar um pouco sobre essa questão. Vamos conferir agora o mapa do Vila. Este é o mapa do Vila. Aí, lembra que eu disse sobre a Chapecoense? O Vila usava muito o corredor central para sair com a bola. Observe que o Vila tem muito mais posse de bola pelo centro do que pelo lado. E já na intermediária ofensiva, o Vila buscava o jogo pelo lado esquerdo. O Vila usou muito esse lado esquerdo. É um time que pende para um lado. Eu sempre uso esse termo lembrando das raias, que, assim que a gente chama aqui em Goiânia, não sei como você chama aí no seu estado, mas as raias, os papagaios, é quando um lado da taboca está mais pesado que o outro, aí ela fica virada. Todo jeito que você sobe ela, ela vira para um lado. E assim foi o Vila hoje. Todo momento que o Vila chegava ao campo ofensivo, a bola pendia para o lado esquerdo, descaía para o lado esquerdo. Lógico que o Alisson é o grande referencial do ataque dessa equipe, e isso acaba influenciando nessa escolha no momento de dar prosseguimento à jogada no campo ofensivo. Agora vamos à análise do jogo propriamente dita. Vimos aí os dados, vimos aí os mapas, mas vamos agora também fazer uma análise do jogo. Eu ouvi comentários e comentários, também assisti o jogo. Eu gostei do jogo, sabia? Eu gostei do jogo como espetáculo de futebol. Foi um espetáculo? Não, mas foi um jogo atraente. Eu gosto muito de imaginar alguém que não tem envolvimento com o jogo assistindo, certo? Vou dar um exemplo aqui. Alguém lá de Cuiabá assistindo esse jogo. Alguém lá do interior de São Paulo vendo esse jogo assim para acompanhar num domingo à tarde. Eu penso que ele gostou. Assim como eu assisto muitos jogos dessa forma. Por exemplo, ontem eu assisti Botafogo e Corinthians. Assisti o jogo por ver futebol. Assisti vários jogos aí durante a semana. Claro que você tem esses jogos como final da Champions, essas coisas que chamam muito a atenção. Mas eu vejo muitos jogos também por lazer, e por profissão também, claro, evidentemente. Então, quem fez isso no jogo de hoje, eu penso que gostou. Foi um jogo movimentado, com alternativas, com lances de perigo de um lado e do outro, especialmente no segundo tempo. Achei o segundo tempo do jogo muito atraente e você sentia que o gol sairia a qualquer momento. Mas vamos começar lá do início do primeiro tempo. Gostei da postura do Vila no primeiro tempo. Achei que o Vila foi um time que se sobressaiu sobre a Chape em grande parte do primeiro tempo, apenas nos minutos finais do primeiro tempo, ali já depois de 38 ou 39 minutos, é que a Chapecoense conseguiu chegar com perigo no gol do Vila. Antes até teve um lance que o Denis faz a defesa, numa cabeçada do Walterson, se eu não me engano foi ele que cabeceou aquela bola. O Denis faz uma grande defesa, mas a jogada já estava paralisada, o jogador estava impedido. Agora, já nos minutinhos finais mesmo, aí sim a Chapecoense começou a encontrar espaços na defesa da equipe do Vila. No segundo tempo, o jogo começa com a Chapecoense até em cima do Vila. O Vila demora um pouquinho para encaixar a marcação, demora um pouquinho para se encontrar novamente no jogo, mas quando se encontra, aí é o grande perigo. Às vezes a gente pensa demais no gol que se tomou aos 48, porque de fato, é onde você sente que você perdeu a vitória. Você não perdeu o jogo, mas perdeu a vitória. Cedeu o empate. E isso tem um peso grande. Só que muitas das vezes você perde o jogo antes. Quando você começa
a falhar no momento decisivo. E o Vila falhou muito no momento decisivo no segundo tempo. Jogadas que se desenhavam muito claras para o contra-ataque, para uma boa finalização, até mesmo para o gol. E o Vila não conseguia definir com qualidade. Faltou isso ao ataque do Vila hoje, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vila teve chances claras, principalmente com o Alisson, que apesar de ter feito o gol, ele perdeu boas oportunidades para o Vila. Lances que ele parecia indeciso, né? Ele não sabia se ele passava, se ele cortava, se ele chutava. E essa indecisão normalmente ela prejudica muito o atacante neste momento fatal, né? Então, para mim, faltou isso ao Vila, faltou essa competência para matar o jogo. Até mesmo antes de fazer o gol. O Vila teve chances para sair na frente antes do gol do Alisson, teve chances muito boas e acabou não fazendo. Depois, num contra-ataque, um lance até muito emblemático, né? Porque a Chapecoense coloca uma bola na trave, uma bola que passou, um chute forte que passou pelo Denis e bateu na trave. No contra-ataque, o zagueiro o volante, né, da Chapecoense, o Foguinho, falha de uma maneira bizonha. O Henrique Almeida saiu na cara do gol e deu o gol para o Alisson fazer. Então, 1-0 para o Vila. Depois de perder algumas oportunidades, a Chape partiu para cima, né? Ela que já havia partido para cima já anteriormente, seguiu atuando em cima do Vila, começou a colocar muita bola na área e chegou ao gol numa jogada boba do sistema defensivo do Vila. Porque tudo bem, às vezes o cara por cima ele sobe e ganha, faz parte das disputas. O que ele não pode é subir sozinho, né? Num lance aos 48 minutos do segundo tempo. Todo o seu time está dentro da área. Normalmente você marca ali com 9 jogadores, deixa só um de fora. Você não pode tomar um gol em que ninguém subiu com o cara. Não é questão de ganhar a jogada, mas subir. Às vezes consegue deslocar no corpo, você faz com que o jogador não consiga cabecear tão bem, a bola bate um pouco mais alto na cabeça dele e sobe. É para isso, às vezes você não ganha a disputa, mas você atrapalha o seu adversário na disputa. Agora, quando ninguém sobe, né, 2 jogadores da Chapecoense subiram no lance. O primeiro não consegue alcançar a bola e o Abrão acaba empatando o jogo. Então teve essa falha do sistema defensivo do Vila nesse momento, assim como teve falhas do sistema ofensivo ao não matar o jogo, porque o Vila conseguiu encaixar pelo menos 3 bons contra-ataques antes daquele que fez o gol com o Alisson nessa tarde lá diante da Chapecoense. Um outro aspecto, antes da gente falar da situação tática, eu achei que o Vila conseguiu, de uma maneira até satisfatória, superar a crise criada ao longo dessa última semana, né, por conta da final da Copa Verde. Achei hoje já um Vila mais sóbrio, já menos envolvido com aquilo. O Vila conseguiu, na maior parte do tempo, se concentrar no jogo. Ficou focado no jogo de hoje, que é o que vale, né? O Vila ele só tem que olhar para frente agora, não tem porquê, não há nem razão para ficar olhando para trás. Então, o foco agora é a Série B, é olhar para frente, é buscar novas conquistas dentro da competição. Subir na tabela de classificação, quem sabe até conseguir voltar a brigar pelo acesso novamente, o que não é fácil, né? Acho que esse time vai precisar de reforços para isso. Mas o ponto que eu queria destacar é esse. Hoje eu não senti o Vila de ressaca como eu senti, por exemplo, contra o Brusque. Contra o Brusque, para mim, o Vila jogou numa ressaca do primeiro jogo contra o Paysandu. Nesse jogo de hoje eu não vi essa ressaca no Vila. Faltou tranquilidade em alguns momentos para definir o jogo. Aí talvez já seja algo muito mais relacionado aos últimos jogos, né, em que o Vila não conseguiu bons resultados. Agora falando pelo lado tático, o Luizinho ele pôs o Vila, especialmente no seu momento defensivo, no 4-4-2. Né? Ele optou pelo o modelo mais tradicional dentro do futebol brasileiro ao longo desses últimos anos, o 4-4-2, com os 2 ponteiros. Né? Você tem a primeira linha, você tem os 2 volantes em seguida, com os ponteiros pelos lados, e o meia, que no caso era o Igor Henrique, fazendo a saída de bola ao lado do centroavante. Então, só para exemplificar aqui para vocês, mas eu já mostrei isso aqui em outros momentos, né? Desenhar o Vila aqui
para a gente poder acompanhar, tá bem? Vou pegar aqui o volante, os dois laterais, mostrar como é que o Vila se portava. E eu quero falar também do momento ofensivo do Vila. Mas defensivamente era assim que o Vila marcava, correto? A linha defensiva, uma segunda linha com os volantes por dentro e os ponteiros por fora, e aqui o meia e o centroavante fazendo a saída de bola. Assim o Vila marcava. Agora ofensivamente, aí eu já vi uma variação hoje que ela não acontecia com o Márcio e não acontecia também com o Igor. Tem treinadores que gostam, treinadores que não gostam. E ele ficou invertendo os pontas em alguns momentos. Inclusive na primeira grande oportunidade que o Vila cria, né, o Juan Christian está pela esquerda e o Alisson pela direita. Depois eles trocam. Nos contra-ataques eles até ficavam mais centralizados. É, então essa variação incomum nos trabalhos do Igor e do Márcio Fernandes eu vi hoje no trabalho do Luizinho Lopes, vamos ver se ela continua. Me lembro que um treinador que gostava muito disso era o Ney Franco, né, dessa variação dos ponteiros. Joga na direita, joga na esquerda, joga na direita. Às vezes dentro de um jogo ele mudava 3, 4 vezes. Provavelmente na intenção de confundir o adversário. E hoje eu vi isso na equipe do Vila. E o Vila tinha uma movimentação, um ataque interessante em termos de movimentação, né? Que era o Todinho, o Alisson e o Juan Christian. Quando o Henrique Almeida entra no jogo, no lugar do Juan Christian, aí já foi um modelo mais fixo, com o Todinho por um lado, o Alisson pelo outro e o Henrique jogando de maneira mais centralizada. Então, os aspectos táticos são esses. Claro que a gente vai precisar ver esse time jogar mais para ver se isso vai se consolidar como um modelo padrão ou como um modelo alternativo para esse jogo diante da Chapecoense lá em Santa Catarina. O resultado, né? Às vezes você pergunta, aliás, você acha que o resultado foi bom? Não, não foi bom. Não foi bom pela circunstância, certo? Antes de começar o jogo, eu trataria o resultado, o empate contra a Chapecoense, como um resultado razoável. O empate para mim era um resultado razoável. Diante da vitória que o Vila teve ela nas mãos e tomou o gol aos 48 do segundo tempo, eu já acho que o resultado teve muito mais um gosto amargo do que doce. Eu acho que é um empate com gosto amargo, principalmente para o torcedor. O Vila conseguiu seu primeiro ponto fora de casa, mas esteve muito próximo de conseguir 3. Então, quem perde 2 pontos na retinha final do jogo, como o Vila perdeu, acaba lamentando muito. Ah, mas o Vila ganhou jogos também nos acréscimos. É verdade. Isso não tira o sentimento de frustração de perder o jogo no acréscimo, né? Se a vitória nos acréscimos ela te causa uma grande alegria, uma grande comoção, quando você perde pontos nos acréscimos, isso te causa situações ruins, né? Você fica com sentimentos ruins em relação ao resultado. Isso é absolutamente natural. O Vila perdeu 2 pontos, né? Pelo que o jogo se desenhou na reta final. Então o Vila esteve muito perto de 3, acabou ficando com apenas 1 ponto. Tá bem, gente? Então essas aí as minhas principais impressões deste empate entre Chapecoense e Vila Nova pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila agora voltará, né, a campo pela 9ª rodada na segunda-feira que vem. Aí um jogo pesado dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga diante da equipe do Ceará. Vila Nova e Ceará jogam segunda que vem no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, tá bem? Deixe o seu like antes de sair, né, ajude aí o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até o nosso próximo encontro.